Ele a forçou a se apresentar ali, só para rir dela. Mas no instante em que o primeiro som saiu, a festa inteira parou. Ninguém podia prever o que viria. Anda, cante para nós. A voz de Rogério Almeida rasgou o silêncio da sala. Beatriz Silva parou de recolher as taças. Ela sentiu o corpo travar. Eu mandei você cantar. Dezenas de convidados se viraram. Paletós caros, vestidos longos, joias que valiam mais do que seu salário de uma década. Todos os olhos nela. Beatriz apertou a bandeja contra si. Senhor Almeida, eu tenho que terminar o serviço. Ele se aproximou um passo. Sorriu. O mesmo sorriso frio que ela já conhecia. Não prefere divertir meus amigos? Aposto que sua voz é encantadora. Cochichos e risos se espalharam. Um sujeito de gravata tocou no braço da mulher ao lado. 2 copeiros observavam de longe. O músico parou de tocar. Por favor, patrão. Está tímida? Não fique. Estamos em família. Mais risos. Clara, a esposa dele, olhou para o outro lado. Ninguém a defenderia. Rogério apontou para o microfone no palco perto do piano. Vá, estamos todos aguardando. O silêncio era opressor. Beatriz olhou para Sônia, a outra funcionária, parada na entrada da cozinha. O olhar dela dizia, eu sinto muito. Beatriz largou a bandeja numa mesa. O som do metal foi alto. Suas mãos tremiam. Ela andou até o palco. Cada passo pareceu levar 1 minuto. O salto gasto do sapato batia no piso de mármore. Dezenas de pares de olhos a acompanhavam. Rogério cruzou os braços, satisfeito. Que música vai nos agraciar? Beatriz pegou o microfone. Estava gelado, pesado. Rogério se virou para a plateia. Duvido que ela consiga começar. Ele apertou o ombro dela, com força. Beatriz sentiu a dor. Não me envergonhe. Como aquela mulher, humilhada diante de todos, iria reagir? O peso do microfone na mão de Beatriz ativou uma memória. Ela conhecia aquele peso. Já tinha segurado um antes. Em outro tempo. Outra vida. Ela tinha 15 anos. O microfone era antigo, remendado com fita. A igreja do bairro cheirava a incenso e flores simples. Sua avó, na primeira fileira, sorrindo com os olhos marejados. Canta, minha neta. Foi Deus quem te deu esse dom. Beatriz cantou. A igreja inteira se levantou. 100 pessoas aplaudindo, gritando glória, emocionadas. O pastor a chamou de anjo. Sua mãe a abraçou forte no final. Você vai ser uma estrela, Bia. Eu sei que vai. Ela acreditou. Aos 18, Beatriz foi à sua primeira audição. Um teatro no centro, caça-talentos de gravadoras, uma chance de verdade. Ela entrou. 3 homens de terno a mediram da cabeça aos pés. Nome? Beatriz Silva. Mostre o que sabe. Ela cantou, com toda a alma. A voz preencheu o lugar, potente, pura. Os 3 homens trocaram olhares. Um anotou algo. O outro olhava o celular. Obrigado. Ligamos para você. Ela saiu de lá nas nuvens. Tinha certeza. 2 semanas depois, o telefone tocou. Beatriz, você tem uma voz ótima, mas não é o perfil que buscamos. Perfil? Você sabe. O mercado espera um certo visual. Desculpe. Desligaram. Beatriz tentou outras 5 audições. A desculpa mudava, mas o significado era o mesmo. Talentosa, mas não é comercial. Voz incrível, mas fora do nosso público. Boa cantora, mas você não se encaixa. Ela entendeu. Seu talento não era o bastante. A cor da sua pele importava. Sua origem importava. Aos 23, Beatriz guardou o microfone. Trancou os sonhos numa caixa de sapatos. Conseguiu o emprego de faxineira. Tinha contas para pagar. Comida, sobrevivência. Fez uma promessa. Nunca mais cantaria. Pelo menos não para quem pudesse julgá-la. Quem pudesse quebrá-la de novo. Um grito a trouxe de volta. Vai ficar aí parada a noite toda? Rogério bateu palmas. Os convidados riram. Beatriz piscou. Voltou à festa de luxo, ao microfone na mão, aos olhares esperando seu fracasso. Mas algo novo pulsava nela.
Uma raiva fria, uma vontade de provar, não para eles, para si. Ela ajustou o microfone, puxou o ar e finalmente abriu a boca. Beatriz olhou para o microfone, depois para Rogério, depois para os rostos que aguardavam o espetáculo. Ela sentia a pressão da expectativa. Todos torciam pelo seu erro. Ela abriu a boca. Nenhum som saiu. Rogério gargalhou. Viu só? Eu avisei. Beatriz tentou de novo. A garganta parecia fechada. As mãos suavam. O microfone quase caiu. Senhor Almeida, eu não sei o que cantar. Ele gesticulou com desdém. Cante qualquer coisa. Uma música da sua igreja. Deve saber várias, certo? Os convidados riram. Uma mulher loira tapou a boca, mas seus olhos mostravam o divertimento. Beatriz respirou fundo. Tentou focar. Pensou numa canção simples. Algo da igreja. Mas as letras sumiram. O pavor bloqueou tudo. Eu preciso de um instante. Rogério cruzou os braços. Um instante? Pensei que estava pronta para o show. Ele se virou para a festa. Parece que nossa atração está com vergonha. Mais risadas. Um homem de bigode ergueu sua taça. Larga a moça, Rogério. Rogério nem olhou para ele. Foi até mais perto do palco. Sabe, Beatriz, quando pedi esse emprego você disse que faria de tudo, lembra? Ela concordou. A voz quase sumiu. Sim, senhor. Então cante. É fácil. Beatriz fechou os olhos. Tentou bloquear os risos. Tentou achar um lugar seguro em sua mente. A igreja, a avó, a mãe. Mas ao abrir os olhos, só via o salão de luxo. As pessoas ricas, o homem que a usava como um brinquedo. Ela colocou o microfone de volta no pedestal. Eu não posso. Rogério avançou. A voz dele baixou, mas alta o bastante para ser ouvida. Você está me dizendo não? Eu... Patrão, por favor, só quero fazer meu trabalho. Ele apontou para a saída. Então vá. E não precisa voltar amanhã, nem depois. A sala ficou tensa. Alguns pararam de rir. Clara, a esposa, tocou seu braço. Rogério, querido. Ele a empurrou. Fique quieta. Beatriz sentiu o mundo ruir. Ela precisava do emprego. O aluguel estava atrasado. Sua mãe precisava dela. Ela não tinha saída. Senhor Almeida, por favor, eu canto. Ele sorriu. Aquele sorriso cruel. Ah, agora vai? Então pegue o microfone. Ela pegou. As mãos tremiam tanto que o pedestal chacoalhou. Rogério voltou para sua mesa. Sentou-se como um rei. Vamos lá. Mostre o que sabe fazer. Beatriz olhou para Sônia na porta da cozinha. Sônia balançou a cabeça discretamente, um gesto de apoio inútil. Beatriz segurou o microfone com as duas mãos para firmar. Fechou os olhos de novo. Começou a cantar baixo, uma música gospel, conhecida. As primeiras notas saíram fracas, quase um murmúrio. Mais alto! Rogério gritou. Ninguém ouve nada. Ela aumentou o volume, mas a voz falhou. As notas saíram erradas. O nervosismo estragou tudo. Um homem perto do bar disse algo ao amigo. Riram. Beatriz parou no meio da frase. Abriu os olhos. Viu os rostos zombeteiros, igual nas audições, igual a vida inteira, e alguma coisa nela se partiu. Não foi tristeza, foi fúria. Ela passou a vida se escondendo, aceitando o mínimo, suportando desaforos, trabalhando quieta, sendo transparente. Mas ali, naquele palco improvisado, obrigada a essa exposição, algo acordou. Uma memória, uma certeza. Ela tinha talento, tinha a voz, tinha força. E por muito tempo permitiu que gente como Rogério tirasse isso dela. Não mais. Beatriz respirou fundo. Diferente. Não de pavor, de escolha. Ela olhou direto para Rogério. Posso escolher a música? Ele riu, pego de surpresa. Claro, cante o que quiser, contanto que preste. Beatriz assentiu, ajeitou a postura, segurou o microfone com firmeza. Não cantaria para impressionar, não cantaria para agradar. Cantaria pela garota de 15 anos na igreja, pela jovem de 18 rejeitada, pela mulher de 32 que tinha esquecido quem era. Cantaria por sua dignidade.
Vou cantar a capela. Rogério deu de ombros. Como quiser, vai ser pior ainda. Lucas, o pianista, a olhou com pena. Ela devolveu um olhar firme. Ele pareceu entender. Afastou-se do piano. O salão silenciou, na expectativa, esperando o desastre final. Beatriz fechou os olhos uma última vez, e quando abriu não era mais a faxineira, era a cantora. A primeira nota saiu fraca, quase nada. Rogério se inclinou, o sorriso crescendo. Ele tinha razão, ela ia falhar. Mais alto! Alguém gritou do fundo. Risos. Beatriz tentou de novo. A voz saiu trêmula, vacilante, as palavras emboladas, a respiração errada, tudo errado. Um homem de terno cinza disse à esposa: "Que vergonha!" A mulher ao lado dele suspirou. Coitada! Rogério passou do ponto. Mas ninguém fez nada. Só assistiam, como sempre. Beatriz sentiu as lágrimas vindo. Não, ela não choraria. Não ali. Respirou fundo. Tentou seguir. Mas a voz quebrou. Cada nota pior que a outra. Rogério aplaudiu devagar, sarcástico. Que maravilha! De arrepiar. Os convidados riram alto agora, sem vergonha. A humilhação estava completa. Um garçom, perto da cozinha, baixou o olhar. Sônia cobriu a boca. Lucas, o pianista, desviou o rosto. Chega! Rogério se levantou. Isso foi longe demais. Ele andou até o palco, subiu os degraus, parou ao lado dela. Obrigado pela tentativa, Beatriz, mas claramente não é sua praia. Ele estendeu a mão para pegar o microfone. Volte para a cozinha. Está dispensada por hoje. Beatriz segurou o microfone com mais força. Não largou. Rogério franziu a testa. Eu disse que está dispensada. Uma estrofe. A voz dela saiu rouca, mas firme. O quê? Me dê uma estrofe. Só mais uma. Rogério riu, sem acreditar. Você quer mais? Não foi humilhante o bastante? Por favor. Ele olhou para os convidados, depois para ela. A diversão voltou ao seu rosto. Tudo bem. Mais uma. Mas se for ruim de novo, você sai sem o pagamento de hoje. Fechado? Beatriz assentiu. Não tinha o que perder. Rogério desceu do palco. Voltou à sua cadeira. Cruzou as pernas, esperando a piada continuar. Vamos lá. Última chance. Beatriz fechou os olhos. As mãos ainda tremiam, o coração descontrolado. Ela sentia o peso de todos os olhares, mas por baixo do medo, algo mais fundo pulsava. Uma lembrança, um sentimento, algo que ela enterrou viva. A voz da avó ecoou em sua mente. Não cante para eles, minha neta. Cante para Deus. Cante para sua alma. Beatriz respirou. Diferente. Fundo. Usando o diafragma. Como aprendeu anos atrás. Lembrou da igreja. Do cheiro de incenso. Das mãos calejadas da avó segurando as suas. Você tem um dom. Não deixe o mundo tirar isso de você. Ela abriu os olhos. Não olhou para Rogério. Não olhou para os convidados. Olhou por cima deles, para um lugar onde a dor não chegava. E começou. A primeira nota saiu diferente. Suave. Controlada. Pura. Rogério se mexeu na cadeira, pronto para rir. Mas a segunda nota o fez parar. E a terceira calou o salão. Beatriz não cantava mais com nervosismo. Cantava com a alma. Cada palavra vinha carregada de anos de dor, de rejeição, de sonhos mortos, de humilhação, mas também de força, de superação, de resistência. Sua voz cresceu, forte, cristalina, perfeita. O homem de terno cinza parou com a taça a caminho da boca. A mulher loira arregalou os olhos. Um garçom derrubou a bandeja. O barulho foi alto, mas ninguém se mexeu. Lucas levantou devagar do piano, a boca aberta. Rogério não ria. Ele a encarava. O sorriso sumiu. Beatriz atingiu uma nota alta, sustentou. Quase impossível, mas ela segurou por segundos que pareceram horas, e então desceu, suave, numa melodia que partia corações. Clara levou a mão ao peito. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Um homem mais velho no canto limpou os óculos, a visão embaçada. Sônia, na porta da cozinha, chorava sem disfarçar.
A festa inteira estava hipnotizada. Dezenas de pessoas em silêncio total. Ninguém se movia, ninguém ousava respirar. Beatriz cantava de olhos fechados. Lágrimas escorriam, mas a voz não falhava. Cada nota era limpa, cada palavra uma verdade. Ela não estava mais no salão de luxo, estava na igreja, aos 15, com a avó sorrindo na primeira fileira, com Deus escutando, com seu dom finalmente livre. Rogério tentou se mexer, tentou parar aquilo, mas algo o segurava na cadeira, a voz dela, o poder dela. Ele tinha cometido um erro grave. Lucas deu um passo, depois outro. Se aproximou do palco como em transe. Tiago, um produtor musical sentado na terceira mesa, pegou o celular. Começou a filmar. A mulher loira sussurrou para o marido. Meu Deus, quem é essa mulher? O marido só balançou a cabeça, sem resposta, apenas ouvindo. Beatriz abriu os olhos. Pela primeira vez, viu o salão, viu os rostos transformados, viu as lágrimas, viu o respeito, viu o medo nos olhos de Rogério e entendeu. Ela tinha poder. Sempre teve. Apenas tinha esquecido. A canção estava acabando. Beatriz segurou a nota final, longa, forte, inegável, e ao terminar, o silêncio pairou por 3 longos segundos, até que uma pessoa aplaudiu, e mais uma, e outra. Em instantes a festa inteira estava de pé. Aplausos, gritos, lágrimas. Dezenas de pessoas que queriam rir dela agora a reverenciavam. Rogério continuava sentado, sozinho, o rosto pálido, os punhos fechados. Beatriz olhou para ele, sem raiva, sem vitória, com pena, porque ele jamais entenderia o que tinha acabado de acontecer. Aquela não era mais a faxineira. Era a artista que ela sempre deveria ter sido. Os aplausos ainda soavam quando Beatriz desceu do palco. As pernas bambas, não de pavor, de adrenalina, de alívio. Ela caminhou para a cozinha. Precisava de um instante, longe dos olhos, longe dos aplausos, longe de tudo. Sônia foi atrás. Fechou a porta. Beatriz se apoiou na pia, as mãos agarrando a borda, a respiração ofegante. Eu não acredito que fiz isso. Sônia a abraçou por trás. Você foi maravilhosa, foi perfeito. Eu tinha esquecido como era. Como era o quê? Beatriz se virou, os olhos brilhando, cantar, de verdade, sem ter medo. Sônia sorriu, segurou as mãos dela. Você nunca devia ter parado. Do outro lado da porta, as vozes dos convidados cresciam, animadas, comentando o que tinham visto. Beatriz olhou para o uniforme, o avental sujo, os sapatos velhos. A realidade bateu. Mas eu ainda sou a faxineira, Sônia. Nada mudou. Sônia negou com a cabeça. Tudo mudou. Você que ainda não viu. Batidas na porta interromperam. Licença? Uma voz de homem, educada. Sônia abriu. Um homem de uns 40 anos, terno escuro, cabelo grisalho, sorriso calmo. Desculpe incomodar. Procuro a moça que acabou de cantar. Beatriz se endireitou. Limpou o rosto rápido. Sou eu. O homem estendeu a mão. Tiago Neves, produtor musical. Beatriz olhou para a própria mão, molhada da pia. Ela secou no avental antes de cumprimentá-lo. Beatriz, essa foi a performance mais impressionante que eu ouvi em muito tempo. Ela piscou, sem reação. Tiago pegou um cartão no bolso. Eu trabalho com alguns dos maiores nomes da música. E posso dizer, sem medo de errar, que você tem mais talento que muitos deles. Beatriz pegou o cartão, as mãos trêmulas de novo. Obrigada, mas eu não sou cantora. Você é cantora. Eu acabei de ver. Todos nós vimos. Sônia deu uma cotovelada em Beatriz. Os olhos dela diziam, reage. Tiago continuou. Me liga amanhã. Vamos marcar um café, falar sobre gravar alguma coisa, um teste, ver no que dá. Gravar? Sim, gravar. Você tem a voz, a presença, a emoção.
Tudo que eu busco. Beatriz olhou o cartão, as letras brilhantes, o nome dele, um telefone, uma chance. Mas eu tenho meu emprego, contas, não posso só... Tiago sorriu. Eu sei, mas pense. Uma conversa não tira pedaço. Ele se despediu e saiu. A porta fechou. Beatriz ficou parada, olhando o cartão, tentando entender. Você vai ligar, né? Sônia perguntou. Eu não sei. E se for igual antes? E se... E se der certo? Beatriz ergueu os olhos. Sônia segurou seus ombros. Bia, quantas vezes a vida dá uma segunda chance? De verdade? Mas e o Rogério? Ele não vai deixar. Vai me demitir, vai me difamar. Vai. E daí? Beatriz ficou quieta. Sônia apertou seus ombros. Você tem medo dele? Depois do que você fez lá fora? Beatriz olhou para a porta, para o salão, para o lugar onde ela se reergueu, onde ela cantou, onde ela mostrou quem era. Não, eu não tenho medo dele. Então, Beatriz guardou o cartão no bolso do avental. Respirou fundo. Preciso voltar lá, terminar o serviço. Sônia franziu a testa. Sério? Sim, mas não como ele quer. Beatriz tirou o avental, dobrou, colocou no balcão. Sônia sorriu. Entendeu. Você vai mesmo? Vou. E se ele te humilhar de novo? Beatriz olhou o próprio reflexo no vidro da janela. Viu a mulher que tinha sido e a mulher que estava se tornando. Deixa ele tentar. Ela abriu a porta. Voltou para o salão. Não como a faxineira, como a cantora que acabara de acordar. E agora, seria do jeito dela. Beatriz entrou no salão. Os olhares se voltaram para ela. Mas agora era diferente. Não havia deboche. Havia admiração, respeito. Rogério estava perto do bar. Falava com 2 homens. Quando a viu, parou a conversa. Beatriz, que bom que voltou. As mesas ainda estão sujas. Ela andou até ele, cada passo firme. Senhor Almeida, preciso falar com o senhor. Ele riu, com desprezo. Agora não dá. Volte ao trabalho. Eu não vou mais trabalhar para o senhor. O salão silenciou. As conversas pararam, todos olhando. Rogério fechou a cara. Como é que é? Estou me demitindo. Silêncio total. Até a música ambiente parecia ter parado. Rogério se aproximou. A voz baixa, perigosa. Você sabe que não arruma emprego em lugar nenhum depois disso, né? Eu vou cuidar disso pessoalmente. Beatriz não recuou. Eu não preciso mais do senhor, nem da sua permissão. Ah, é? E vai pagar as contas como? Cantando no semáforo? Ela sorriu. Calma. Talvez, mas pelo menos vou fazer isso com dignidade. Clara, que via tudo do outro lado, se levantou. Andou até eles. Rogério, já deu. Ele se virou para ela. Não se mete. Não. Você já a humilhou demais. Rogério olhou em volta. Os convidados observavam, todos do lado dela, ninguém do lado dele. Ele se voltou para Beatriz. Quer saber? Está demitida mesmo. E pode ir agora, sem receber o dia de hoje. Tudo bem? Beatriz começou a se virar. Então Tiago se aproximou. Com licença, Rogério. Posso falar com ela 1 minuto? Rogério gesticulou impaciente. Faça o que quiser. Não é mais minha funcionária. Tiago tocou o braço de Beatriz gentilmente. Vamos conversar ali? Eles se afastaram para um canto. Rogério voltou ao bar, mas não tirava os olhos deles. Tiago falou baixo. Beatriz, eu não estava brincando. Você tem um talento real, raro. Obrigada, mas eu não sei se... Deixa eu te dizer algo. Trabalho há 20 anos com isso. Já lancei dezenas de artistas. Alguns estouraram, outros não, mas todos tinham uma coisa: técnica, treino, marketing. Ele pausou. Mas você tem o que não se ensina. Alma. Verdade. As pessoas sentem quando você canta. Beatriz sentiu as lágrimas voltando. Eu tentei entrar nesse meio antes. Fui rejeitada. Várias vezes. Tiago assentiu. Eu imagino. Sei como é. Sei do preconceito, da injustiça. Ele tirou outro cartão do bolso. Diferente, com um endereço anotado à mão. Esse é o meu estúdio.
Amanhã, 3 da tarde, apareça. Vamos conversar de verdade, sem pressão. Só uma conversa honesta sobre o que podemos fazer. Beatriz olhou o cartão. E se eu não for boa o bastante? E se foi só um momento? Tiago sorriu. Beatriz, eu gravei sua performance. Mandei para 3 pessoas da minha equipe. Todas responderam a mesma coisa. Quem é ela? Ele apontou para o salão. Olhe em volta. Essas pessoas vieram para uma festa. Agora só falam de você. Isso não é sorte, é talento. Lucas, o pianista, se aproximou. Desculpa interromper. Beatriz, posso falar com você? Tiago assentiu. Claro. Te vejo amanhã, Beatriz. 3 da tarde. Por favor, não falte. Ele se foi. Lucas ficou. Eu só queria te pedir desculpas. Beatriz piscou, surpresa. Desculpas por quê? Por tocar nessa festa, por ser parte disso, por não ter te defendido quando o Rogério começou. Você não tinha que... Tinha sim. Todos nós tínhamos, mas fomos covardes. Ele olhou para o chão. Eu sou músico há 15 anos, toco nessas festas para pagar as contas, mas esqueci por que comecei. Pelo amor à música. Você me lembrou disso hoje. Beatriz tocou o braço dele. Obrigada. Lucas sorriu. Se precisar de um pianista para gravar, me liga. De graça. É o mínimo. Ele entregou um papel com seu número e saiu. Sônia apareceu ao lado de Beatriz. Já viu quanta gente quer falar com você? Beatriz olhou. Vários convidados a olhavam. Alguns sorriram para ela. Outros acenaram. Isso é muito estranho. Sônia riu. Bem-vinda à sua nova vida. Sônia, e se eu estragar tudo? E se amanhã eu for no estúdio e a voz não sair? E se... Sônia segurou os ombros dela. Firme. Para. Você passou anos se boicotando, achando que não era boa, que não merecia, mas hoje você provou. Para eles. Para mim. E o mais importante, para você mesma. Beatriz respirou fundo. Eu tô com tanto medo. Eu sei, mas medo não é motivo para não tentar. Do outro lado, Rogério observava, o rosto pálido, os punhos fechados. Ele tinha perdido o controle, totalmente. Clara tocou o ombro dele. Você viu o que fez? Eu não fiz nada. Ela que é uma farsa. Rogério, você humilhou essa mulher. E ela te respondeu com classe e talento. Você perdeu. Aceita. Ele tirou a mão dela. Eu não perdi nada. Mas a voz dele era fraca. Ele sabia. Todos sabiam. Beatriz olhou o relógio. Quase meia-noite. Sônia, eu vou para casa. Quer que eu vá junto? Não precisa, mas obrigada. Beatriz andou até a saída. Passou por Rogério sem olhar. Não precisava. Ele não tinha mais poder. Na porta, ela parou. Olhou uma última vez. O salão estava diferente. As pessoas conversavam felizes. Riam. Comemoravam. Não a festa de Rogério, mas o momento que viram. Beatriz sorriu, guardou a cena e saiu. A noite estava fria, mas ela não sentia. Sentia apenas a decisão crescendo dentro dela. Amanhã, 3 da tarde, ela estaria no estúdio. Não tinha mais volta. Beatriz chegou em casa às 2 da manhã. O apartamento pequeno estava escuro, quieto. Ela acendeu a luz. Tudo igual. A TV antiga, o sofá gasto, as contas na mesa, a vida que ela conhecia. Mas algo nela tinha mudado para sempre. Ela tirou o uniforme, jogou no cesto, olhou para ele. Quanto tempo tinha usado aquilo? Quantas vezes baixou a cabeça, se calou, se anulou? Nunca mais. Beatriz pegou o celular. 3 da manhã, cedo demais, mas ela não conseguiria dormir. Abriu as redes sociais, rolou o feed. Uma notificação apareceu. Tiago Neves marcou você em uma publicação. Ela clicou. Era um vídeo, curto, 20 e poucos segundos. Ela cantando no salão. A qualidade não era ótima, mas a voz estava lá, clara, potente. A legenda dizia: o talento aparece nos lugares mais inesperados. Conheci essa artista hoje. Fiquem de olho. O vídeo tinha 300 curtidas. E subindo, os comentários: quem é ela? Que voz? Quero ouvir mais. Beatriz sentou na cama, o coração disparado.
Era real, estava acontecendo. Ela olhou o cartão na mesa, o endereço do estúdio, 3 da tarde. Mas a dúvida voltou, rastejando. E se ela não fosse boa o suficiente? E se ontem foi sorte, emoção? E se no estúdio, com equipamento, ela falhasse? O telefone tocou. Ela deu um pulo. Era Sônia. Você viu? Viu o quê? O vídeo tá viralizando, Bia. Mais de 1000 curtidas. Beatriz atualizou. 1800. Meu Deus. Todo mundo querendo saber quem é você. Você tá famosa. Sônia, eu tô com medo. De quê? De tudo. De ir amanhã. De falhar. Bia, para. Você não vai falhar. Você nasceu para isso. Mas e se... Sem e se, você vai lá às 3, vai cantar, vai gravar e vai começar a vida que você merece. Ponto final. Beatriz riu, nervosa. Você fala como se fosse fácil. Porque o difícil você já fez. Você cantou, provou. Agora é só continuar. Elas conversaram mais um pouco. Quando desligou, Beatriz estava melhor. Mas a dúvida ainda estava lá. Ela deitou, tentou dormir. A mente a 1000. Às 7, desistiu. Levantou, tomou banho, fez café, olhou o guarda-roupa. Não tinha roupa de estúdio. Só uniforme e roupas simples. Escolheu uma blusa branca, calça jeans, o melhor que tinha. O dia se arrastou. Ao meio-dia, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Beatriz, é o Rogério. Ela quase desligou. O que o senhor quer? Olha, pensei melhor. Pode voltar ao trabalho. A gente esquece o que aconteceu. Não, obrigado. Beatriz, seja esperta. Acha que vai viver de música? Cai na real. Eu estou na real. E sei que não trabalho mais para o senhor. Você vai se arrepender. Ninguém te conhece. Aquele produtor só foi educado. As palavras doeram, porque eram o medo dela. O medo da rejeição. Mas ela lembrou. Lembrou do salão aplaudindo de pé. Lembrou de Tiago dizendo que ela tinha talento. Lembrou de si mesma cantando. Livre. Senhor Almeida, o senhor me humilhou ontem. Tentou me destruir. Mas sabe o que conseguiu? Você me libertou. Obrigada por isso. Beatriz, não seja... Ela desligou. As mãos tremiam, mas não de medo. De raiva. De certeza. Ela olhou o relógio. 2 horas, pegou a bolsa, o cartão, saiu. O estúdio era longe, 2 ônibus, trânsito, 2h50. Ela estava a 3 quarteirões. O telefone tocou de novo. Rogério, ignorou. Outra ligação, número diferente. Ela atendeu. Beatriz, sou eu. Tive que ligar de outro número. Como conseguiu meu celular? Não importa, preciso te avisar. Eu liguei para o Tiago. Contei umas coisas sobre você. Menti sobre roubo, comportamento. Ele não vai mais te querer. O chão sumiu. O senhor fez o quê? Estou te fazendo um favor. Trazendo para a realidade. Gente como você não vira estrela. Aceita. Beatriz parou na calçada. As pernas bambas. Ele continuou. Mas eu sou bom. Se você pedir desculpas e voltar amanhã, eu ligo para o Tiago e digo que foi um engano. Ela olhou o prédio à frente. O estúdio. Tudo podia estar perdido. Rogério podia ter destruído sua chance. Mas ela tinha 2 escolhas. Acreditar nele e voltar. Ou ir até lá e descobrir a verdade. Beatriz respirou fundo. Vá para o inferno. Desligou, bloqueou e andou até o estúdio. Se Rogério tinha mentido para Tiago, ela descobriria. E resolveria. Mas não ia desistir. Não agora. 3 horas. Era agora. Beatriz entrou no prédio. O lobby era chique, piso brilhante, vidro, diferente de tudo que ela conhecia. A recepcionista sorriu. Pois não? Eu tenho um horário com Tiago Neves. 3 horas. A moça olhou o computador. Seu nome? Beatriz Silva. A recepcionista franziu a testa. Digitou de novo. Olhou para Beatriz, confusa. Tem certeza? Não tem nada marcado no seu nome. O estômago de Beatriz gelou. Rogério conseguiu. Ele sabotou tudo. Ele me deu o cartão ontem. Pediu para eu vir às 3. Vou ligar para ele.
A recepcionista pegou o telefone. Beatriz sentiu que ia desmaiar. Tudo ia acabar. De novo. Tiago, tem uma Beatriz Silva aqui. Ela disse que tinha reunião com você. Pausa. Ah, certo. Entendi. A moça desligou. Sorriu. Desculpe. Ele esqueceu de me avisar. Pode subir. Terceiro andar, sala 305. Beatriz respirou aliviada. Rogério tinha mentido. Claro. Ela subiu, as mãos suando, o coração na boca. A porta abriu. Um corredor, paredes claras, sala 305. Ela bateu. Entra! Beatriz abriu. O estúdio era enorme, equipamentos para todo lado. Computadores, microfones caros, uma cabine de vidro. Tiago estava sentado. Levantou-se quando a viu. Beatriz, você veio. Vim. Ele apontou uma cadeira. Senta, por favor. Ela sentou. Tiago pegou uma água. Ofereceu. Aceita? Obrigada. Ela bebeu. Tiago sentou na beirada da mesa. Mais informal. Então, antes de tudo, preciso te falar uma coisa. O estômago de Beatriz apertou. O quê? Recebi uma ligação hoje. De um tal de Rogério Almeida. Ela fechou os olhos. Sabia. Ele disse que você tem histórico de problemas. Que roubou dele. Que é instável. Beatriz sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. E o senhor acreditou? Tiago sorriu. Claro que não. Ela ergueu os olhos, surpresa. Não. Beatriz, eu trabalho com artistas há 20 anos. Já vi de tudo. E aprendi uma coisa. Quando alguém liga desesperado para difamar outra pessoa, geralmente é porque tem medo dela. Ele se inclinou. Rogério tem medo de você, do seu talento, do que você vai virar. Por isso tentou te queimar. Mas ele disse coisas horríveis. Eu sei. E eu liguei para 3 pessoas que estavam na festa. Todas confirmaram a história. Ele te humilhou. Você cantou. E você roubou a noite dele. Tiago cruzou os braços. Então não, eu não acreditei nele. Nem por um segundo. Beatriz finalmente deixou as lágrimas caírem. De alívio. Obrigada. Não agradeça. Vamos falar de trabalho? Ela limpou o rosto. Assentiu. Vamos. Tiago pegou um tablet. O vídeo que postei ontem, 15.000 visualizações. E subindo. Beatriz arregalou os olhos. 15.000. Sim, em menos de um dia. As pessoas estão loucas. Querem saber quem é você. Querem mais. Ele mostrou os comentários. Essa voz é de verdade? Qual o nome dela? Preciso da música completa. Tiago continuou. Então minha proposta é essa. Vamos gravar um single, uma música, lançar nas plataformas, ver a reação. E se ninguém ouvir? Vão ouvir, eu garanto. Beatriz olhou em volta. O estúdio, a chance. Mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Tiago balançou a cabeça. Você não vai pagar. Eu vou investir em você. Se der certo, a gente racha. Se não der, o prejuízo é meu. Por que faria isso? Porque eu acredito no seu talento. E porque, sinceramente, faz tempo que eu não me animo assim com um artista. Ele estendeu a mão. Então, fechado. Beatriz olhou para a mão dele. Para o estúdio. Para a chance. Tudo que ela sempre quis estava ali. Mas uma voz interna sussurrou. E se você não for boa? E se falhar? E se decepcionar todo mundo? Então outra voz respondeu, mais forte. E se você conseguir? Beatriz estendeu a mão, apertou a dele. Fechado. Tiago sorriu. Perfeito, vamos começar. Ele levantou, foi até a cabine de vidro. Abriu a porta. Entra aí, vamos fazer um teste só para eu ouvir sua voz pura. Beatriz entrou. A cabine era pequena, acústica, um microfone profissional. Fones. Tiago ajustou o microfone. Põe os fones, ela colocou. A voz dele soou. Me ouve? Sim. Ótimo. Canta qualquer coisa, sem pressão, só para testar. Beatriz respirou fundo, fechou os olhos e cantou a mesma música da noite anterior. As primeiras notas saíram limpas. Claras. Tiago, do outro lado, arregalou os olhos. Ele mexeu em alguns botões, aumentou o volume. A voz de Beatriz encheu o estúdio, cada nota pura, cada palavra doendo. Quando ela terminou,
Abriu os olhos. Tiago estava parado, olhando. Ele apertou o botão. Beatriz, isso foi... Uau! Foi bom? Bom? Foi perfeito. Sua voz é ainda melhor aqui. A porta do estúdio abriu. 2 pessoas entraram. Uma mulher com um tablet. Um homem com uma câmera. Tiago saiu da sala de controle. Beatriz, esses são meus parceiros. Camila, minha assistente, e Bruno, nosso videomaker. Camila acenou. Oi, Beatriz. O Tiago não fala de outra coisa desde ontem. Bruno sorriu. Acabei de te ouvir. Surreal. Beatriz saiu da cabine, ainda flutuando. Tiago explicou. Chamei eles porque quero gravar áudio e vídeo. Um clipe simples, você cantando aqui. Autêntico. Um clipe? Mas eu não sou... Camila interrompeu. Você é. Só não percebeu ainda. Tiago apontou para um banco alto. Senta ali. Bruno vai ajeitar a luz. Vamos gravar algumas vezes. Escolhemos a melhor. As próximas 2 horas voaram. Beatriz cantou 3 músicas. Tiago a guiava. Camila anotava. Bruno filmava. Entre as tomadas, Tiago explicava o processo. Como a indústria funcionava. Como lançariam. Como construiriam a imagem dela. Mas o principal, Beatriz, vamos fazer do seu jeito, sem moldes. Você é de verdade. Esse é o seu poder. Quando acabaram, eram 7 da noite. Beatriz estava exausta, mas feliz. Tiago mostrou um pedaço da gravação. Olha isso. Beatriz se viu na tela, cantando, e por um segundo não se reconheceu. Aquela mulher era confiante, forte, livre. Essa sou eu? Camila riu. É sim. Linda. Beatriz sentiu os olhos úmidos. Pela primeira vez ela se via como era. Não a faxineira, não a invisível. A artista. Tiago desligou. Então, o plano é esse. Vou editar isso. Lançamos a música na sexta, daqui a 5 dias. Tão rápido? Tem que ser. O burburinho está aí. Temos que aproveitar. Beatriz assentiu, ainda digerindo. E quanto ao Rogério? Tiago ficou sério. O que tem ele? Ele disse que ia me destruir, que ia mentir. Beatriz, escuta. Gente como o Rogério sempre tenta derrubar quem sobe. Sempre. Mas sabe o que é mais forte que mentira? O quê? Talento. Verdade. Você tem os 2. Ele não pode tirar isso de você. Camila tocou o ombro dela. E se ele tentar, a gente resolve. Juntos. Você não está mais sozinha. Beatriz olhou para os 3. Tiago, Camila, Bruno, mal a conheciam, mas acreditavam nela. Obrigada. Sério, nem sei como agradecer. Tiago sorriu. Agradece fazendo sucesso, e sendo você. É tudo que eu peço. Beatriz saiu do estúdio às 8, o céu escuro, mas ela se sentia leve, pela primeira vez. No caminho, o telefone tocou. Sônia. E aí, como foi? Beatriz sorriu. Sônia, eu acho que minha vida acabou de mudar. Conta tudo. E ela contou. Sônia gritava do outro lado. Quando Beatriz chegou em casa, tinha uma caixa na porta. Sem remetente, só um bilhete. Gente como você não dura. Aproveita. Sem assinatura. Mas ela sabia quem era. Beatriz pegou o bilhete, olhou e fez algo que surpreendeu a si mesma. Rasgou, jogou no lixo. Rogério não tinha mais poder, nunca mais. Ela entrou, deitou e pela primeira vez em anos dormiu em paz. O pesadelo tinha acabado. O sonho estava começando. Sexta-feira, 5 dias depois. Beatriz acordou às 6. Não dormiu direito. Era o dia. O lançamento. Tiago mandou mensagem. Tudo pronto. 10 da manhã, no ar, prepara. Ela tomou café. Não desceu. O estômago revirado, nervoso, medo. 9h50. Tiago ligou. Beatriz, pronta? Acho que sim. Em 10 minutos, sua vida muda. Oficialmente. Tiago, e se ninguém gostar? Vão gostar, confia. 10 horas. Tiago postou o link. Camila compartilhou. Bruno também. Finalmente, a música de Beatriz Silva. A voz que vocês pediram. Ouça. Beatriz atualizou. 10 curtidas. 50. 100. Os comentários. Até que, enfim, essa voz é surreal. Não paro de ouvir.
Sônia ligou gritando. Bia, já ouvi 3 vezes, tá perfeito. Ao meio-dia, 5.000 streams. Às 3, 20.000. Às 6, 50.000. Tiago ligou, eufórico. Beatriz, tá explodindo. 3 playlists grandes adicionaram. Uma rádio ligou, querem te entrevistar. Uma rádio? Sim, e mais. Um programa de TV te quer no domingo, ao vivo. Beatriz sentou. As pernas sumiram. Tiago, eu não sei se estou pronta. Você está. Confia. Você nasceu para isso. No domingo, Beatriz entrou no estúdio de TV. Mãos geladas, coração disparado. Sônia foi com ela. Segurou sua mão no camarim. Você consegue. Respira. A produtora chamou. Beatriz, 5 minutos. Ela foi para o palco. Luzes fortes. Câmeras, plateia. O apresentador sorriu. E agora, a revelação da semana. A mulher cuja voz viralizou e parou o Brasil em 5 dias. Beatriz Silva. Aplausos. Beatriz entrou, trêmula, mas firme. Sentou no sofá. Beatriz, bem-vinda. Conta pra gente, como foi isso? Ela respirou fundo e contou. A festa, a humilhação, o canto, o Tiago, a decisão, a plateia quieta, alguns limpando os olhos, o apresentador emocionado. E aquele homem que te humilhou, o que você diria para ele agora? Beatriz pensou. Podia ter raiva, mas não era isso. Eu diria obrigada, porque sem aquele dia eu nunca lembraria quem eu sou. A plateia aplaudiu forte. E agora Beatriz vai cantar ao vivo. A música que conquistou o país. Beatriz Silva. Ela levantou, foi até o microfone, fechou os olhos, respirou e cantou. Cada nota perfeita, a plateia em silêncio. Quando terminou, um silêncio de 3 segundos, e a plateia veio abaixo. O apresentador secou os olhos. Brasil, guardem esse nome. Beatriz Silva, uma estrela nasceu. 2 semanas depois, a música tinha 2 milhões de streams. Beatriz fez 4 entrevistas, 3 programas, 15.000 seguidores. Tiago ligava todo dia. Propostas. Mas o momento mais importante foi numa quarta-feira. Beatriz voltava para casa e viu um outdoor gigante, a foto dela, promovendo a música. Ela parou, olhou. Era ela, de verdade. Uma menina de uns 10 anos se aproximou, tímida. Você é a Beatriz Silva? Beatriz sorriu. Sou. Eu amo sua música, canto todo dia. Sério? Obrigada. A menina olhou para o chão, depois para Beatriz. Você acha que eu posso ser cantora também? Beatriz agachou, na altura dela. Você canta? Na igreja. Mas minha professora disse para eu desistir, que não tenho futuro. Beatriz sentiu um aperto, conhecia aquelas palavras. Olha para mim. A menina ergueu os olhos. Nunca deixe ninguém roubar seu sonho. Nunca. Se você ama cantar, canta. Não importa o que digam. Mas e se eu não for boa? Beatriz sorriu. Você é. Só precisa acreditar. E se um dia alguém te disser que você não pode, lembra de mim. Lembra que eu também ouvi isso. E estou aqui. A menina a abraçou. Forte. Obrigada. Quando a menina foi, Beatriz ficou parada, olhando o outdoor, a foto dela, a vida que ela ganhou. Não havia mais uniforme, não havia mais humilhação, não havia mais silêncio. Havia música, voz, liberdade. E pela primeira vez na vida, Beatriz Silva se sentia completa. O telefone tocou. Tiago. Beatriz, senta. Tenho uma notícia. O quê? Uma gravadora grande ligou. Querem assinar com você. Um álbum completo. Beatriz sentou no banco da praça, as pernas falhando. Um álbum? Sim. Eles viram o potencial. Querem investir de verdade. Ela olhou para o céu, para as nuvens, para o sol e sorriu. Aquela menina de 15 anos cantando na igreja finalmente tinha achado o seu lugar. Ela não era mais invisível, era inesquecível. Se essa história tocou você de alguma forma, seu like nos diz que estamos no caminho certo. Me diz aí nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Sério, eu leio tudo
e faço questão de responder com muito carinho quem reserva um tempinho para comentar. E se você também acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só começando, e cada inscrição nova é o que me dá força e a certeza para seguir essa jornada. Conto muito com você. E não sai daqui ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você ver agora. Te vejo no próximo vídeo.